Podes crer com José Fidalgo, sejam bem-vindos a mais um episódio. Este é o episódio número 4 da segunda temporada. O tema deste episódio é retrocesso. Já sabem que os episódios não são cronológicos, ok? É importante referir isso porque não há uma linha de tempo e à medida que eu vou me lembrando, eu vou gravar e é isso. Até hoje vamos falar deste assunto de retrocesso. Como sabem, a vida é feita de avanços e também de retrocessos. Quando eu e a Célia saímos da Igreja Maná, verificamos por nós mesmos que a nossa vida avançou. Apesar de passarmos por momentos depois bastante difíceis, circunstâncias, tivemos que procurar trabalho, emprego. Não foi fácil, mas graças a Deus nunca faltou nada. Deus sempre supriu as nossas necessidades e por isso nós damos a Deus toda a honra e toda a glória por isso. E como eu estava a dizer, a vida avançou. E um dos dilemas que nós começamos por, digamos assim, querer resolver o mais rápido possível, tinha a ver com a questão de que igreja nós iríamos passar a congregar. Porque eu e a Célia somos pessoas de igreja, não há volta a dar. Por mais que alguém diga, por mais que diga para nós pararmos, desistirmos, faz parte de nós. Este assunto de congregar, fazer parte da Igreja de Cristo, não há como fugir, porque quem está em Cristo faz parte logo da sua Igreja. Portanto, não há como fugir desta realidade. Mas nós gostamos de ser úteis e queremos sempre ajudar. Sempre foi a nossa intenção ajudar. Na verdade, quando saímos da Igreja Maná, algumas pessoas, como eu já mencionei, creio que em alguns episódios anteriores, queriam que nós abríssemos a nossa igreja naquela altura. Estamos a falar em 2010. Mas eu sabia, eu tinha a consciência que tanto eu como a Célia, mas eu falo por mim, eu precisava de passar por uma purga. Eu precisava de limpar tudo aquilo que ao longo de muitos anos formatou a minha consciência em relação àquilo que eu achava e acreditava que era o Evangelho, e isso teve que ser limpo do meu coração. Inclusive, mais tarde, eu verifiquei que este meu pensamento estava correto. E porquê que estava correto? Porque nesta procura de igreja, falaram-nos da igreja do Augusto José, a Zoe, que fica situada em Benfica, em Lisboa. E claro que eu e a Célia, o Augusto José e na altura a mulher do Augusto José, que era a Elsa, nós tivemos uma história, fomos colaboradores, colegas na Igreja Maná. Inclusive, o Augusto José foi quem celebrou o meu casamento com a Célia e portanto, havia ali uma ligação. E nessa altura, quando soubemos que ele era o pastor da igreja Zoe, em Benfica, decidimos então visitá-los e começámos a frequentar essa igreja de 15 em 15 dias. Na altura ainda vivíamos no Alentejo, na nossa casa que tínhamos no Alentejo, e nós íamos lá de 15 em 15 dias e foi um tempo muito bom. Porquê que foi muito bom? Porque nós também precisávamos de desabafar, de falar. Sabe que foram muitos anos na Igreja Maná, foram muitas histórias, muitas coisas nos marcou e ainda nos marca, e que nós tivemos que fazer o nosso luto, como é normal. E o Augusto José e a Elsa na altura foram importantes porque eles se dispuseram a ouvir-nos. Praticamente eles só nos ouviam. E foi importante nós falarmos e deitarmos cá para fora tudo o que estava azedo cá dentro, e foi um momento muito importante.
inclusive até depois o Augusto José, na altura, para nos ajudar e para me ajudar também, convidou-me a estar até a tempo integral durante um período de tempo para ajudar na área administrativa, na Igreja Zoe, e que o ajudei com muita alegria no meu coração. E foi assim um tempo muito, muito bom. A questão depois, com o tempo, verifiquei o seguinte, lá está, aquilo que eu estava a dizer há pouco. Porque é que eu não quis abrir a igreja na altura quando eu saí da Igreja Maná? Porque, como eu estava a dizer, precisava de fazer uma purga, precisava de limpar toda a minha consciência de pensamentos que são contrários ao Evangelho, que durante muitos anos foram formatados em mim, no meu coração. E eu acredito que todos os meus colegas que estiveram na Igreja Maná e que abriram igrejas deveriam fazer o mesmo. Deveriam fazer o mesmo. E não estou de maneira nenhuma a querer dizer que eles se precipitaram, enfim, não é nada disso, mas eu verifiquei, no caso da Zoe, do Augusto José, que o fio condutor do ensino que estava a ser dado aos domingos na Zoe era bastante idêntico ao da Igreja Maná. Ora, esse fio condutor era um fio que eu não queria mais seguir. Eu e a Célia não queríamos mais seguir. E aquilo estava-nos a perturbar. E eu não queria de maneira nenhuma que a nossa amizade fosse posta em causa, mas aquilo estava-nos a entristecer, porque por mais que nós tentássemos falar assim, dando uma dica aqui e acolá, nós verificávamos que o fio condutor era para se manter, e mais tarde até depois vim a saber que o Augusto José quis ir para a escola da Rema, e levou a igreja e convidou, claro, os membros da igreja a se inscreverem na Rema, enfim. E eu não queria aquilo, porque a Igreja Maná também tinha esse fio condutor da Rema. O próprio Jorge Tadeu era uma pessoa, ele foi formado na Rema da África do Sul. O líder da Rema em África do Sul era o Ray Macaulay, não sei se ainda está vivo ou não, é uma pessoa bastante conhecida em África do Sul, em África e também noutros países, noutros pontos do mundo. Só que a Rema tem um estilo de ensino que é muito perigoso, que vem do Kenneth Hagin, e vem muito daquela linha daquela fé, do falar positivo, do chamar as coisas que não são como se já fossem, do declarar isto, declarar aquilo e outras coisas tais que eu estava... que quando eu saí da Igreja Maná, eu rejeitei aquilo. Eu rejeitei porque eu verifiquei que esse fio condutor é oposto àquilo que é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Eu já vos mencionei num destes vídeos que foi gravado, já não me lembro qual era o episódio, creio que foi na primeira temporada, que eu mencionei que eu decidi que eu ia ler a Bíblia como se fosse pela primeira vez. Eu fiz parte durante muitos anos da Igreja Maná, da liderança da Igreja Maná, muito perto de Jorge Tadeu, como vocês sabem e já ouviram os vídeos. E eu estava... Andei muitos anos em que eu não lia a Bíblia. Na verdade, até se acreditava e chegou-se a acreditar lá, e isso até é ensinado lá, que não era preciso saber muito, não é preciso ler muito. O que é importante é ser muito obediente ao homem de Deus. Quem andar perto do homem de Deus, então está cheio de unção, não é? Aquelas coisas. Lá está, estas linhas de pensamento são falsas. Esta linha de pensamento é uma linha de pensamento muito perigosa. No episódio anterior eu falei-vos acerca da questão da unção de Deus, não é? De que as pessoas andam alucinadas com esse assunto da unção de Deus.
Então, as igrejas, a maior parte das igrejas que têm a costela pentecostal, por assim dizer, elas vão buscar muito esse fio de condutor às escolas da Rema. E eu estava a rejeitar isso por completo. Eu rejeitei isso por completo, porque eu sei, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, que a maior parte daqueles ensinamentos são ensinamentos que nada têm a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não vou ter tempo neste episódio de entrar em pormenores, porque é um assunto que eu vou ter que ir desenvolvendo episódio após episódio deste Podes Crer com José Fidalgo, de poder mostrar através da palavra de Deus, através do Evangelho, porque é que eu digo que este fio condutor é oposto ao Evangelho de Jesus Cristo. E como eu estava a reparar aquela situação que estava a acontecer com o Augusto José lá na Zoe, por grande pena minha, eu estava já disposto, estava para falar com ele, eu e a Célia, dizer a eles que nós não iríamos mais frequentar a igreja da Zoe. E antes de ter a oportunidade de dizer isso a eles, surgiu-me algo inesperado. Então o que é que aconteceu? Conheci, através do Augusto José, o pastor João Pedro, da Igreja Cristã do Renovo do Casal do Marco, que fica na margem sul, no concelho do Seixal. E então, o Augusto José, na altura, disse-me que esse pastor precisava de alguém que fosse pastorear a igreja dele, tomar conta da igreja dele, porque ele precisava de ir para Moçambique, ele e a esposa, o pastor João Pedro e a esposa precisavam de ir para Moçambique. Eles, na altura, eram empresários, creio que ainda são empresários, e então os negócios não estavam a correr muito bem aqui em Portugal, então eles precisavam de ir para Moçambique e levar todo o seu negócio para Moçambique. E com pena dele, ele não tinha ninguém que pudesse ficar a tomar conta da igreja, e o Augusto José então sugeriu ao pastor João Pedro o meu nome e o da minha esposa. Bem, quando ele fez a sugestão do meu nome, então ele quis conhecer-me, a mim e a Célia, e convidaram-nos para ir à casa deles para um jantar. E assim fomos. Chegamos lá nessa noite, estava lá o Augusto José e na altura ainda a esposa dele, a Elsa, estava também o João Pedro e a sua esposa, e estava também presente João Lemos, que chamam de apóstolo, apóstolo João Lemos, que pertence a uma igreja que fica situada no estado de São Paulo, em Vinhedo, na cidade de Vinhedo, estado de São Paulo, muito perto da grande cidade de São Paulo. E então eu fui lá, estava lá eu. Foi um jantar muito agradável, e então lá veio a proposta, a ideia, e a proposta era exatamente aquela que o Augusto José me tinha dito, que de facto eles estavam-me a propor para eu cuidar da igreja do Renovo, pastoreá-la. Eles dariam-me a procuração para tudo, para poder assinar o que fosse necessário assinar, portanto, e que eu fizesse a igreja como eu bem entendesse. E porquê é que eles me disseram isso? Porque eu fiz a eles duas perguntas. A primeira pergunta foi: porquê a mim? E porque não alguém que já existisse dentro da própria Igreja do Renovo? Porque a Igreja do Renovo, quando eu fui para lá, encontrei lá vários casais, havia lá casais de presbíteros e até de pastores e tudo. E eu perguntei, mas porquê é que vocês não escolhem alguém já da casa que é conhecido, que já vos conhece, já andam há uns anos convosco, e podiam ser eles um desses casais a pastorear? E a resposta que eu tive foi que não era bom
porque isso ia causar muita divisão, muita guerra, muitos ciúmes, porque é que eu escolhia um e o outro não, depois ia haver muita confusão. Então, que a sugestão que foi dada teria que ser alguém que viesse de fora. Muito bem, pronto, a resposta achei plausível e fiz uma pergunta bastante pertinente. E a pergunta que eu fiz, a segunda pergunta, foi: qual é o fio condutor, ou naquilo que muitas vezes se usa aí na gíria cristã, que é qual é a visão da Igreja do Renovo? O que é que vocês têm feito para que eu possa dar continuidade, para que eu não seja uma pedra de tropeço, porque eu queria dar continuidade àquilo que já vinha de trás, porque quando eu fui assumir a liderança da Igreja do Renovo, a Igreja já tinha 7 ou 8 anos de existência, ou mais. Eu fiquei lá 5 anos, portanto, a Igreja já tinha alguns anos quando eu fui assumir mais a Célia o pastorado da Igreja do Renovo. E a resposta que me deram, na altura, o pastor João Pedro me deu a resposta, e o Augusto José é testemunha, a Elsa é testemunha, o João Lemes é testemunha da resposta, foi que eu iria fazer a igreja como eu bem entendesse, que era eu e a Célia que iríamos dar o fio de direção, o rumo, não é? A visão à Igreja do Renovo. Bem, eu quando ouvi aquilo, eu fiquei espantado. Fiquei espantado porque nunca na vida ouvi alguém a falar uma coisa destas. Eu já tinha ouvido falar de igrejas franqueadas, eu já tinha ouvido falar também de igrejas que até fazem tipo trespasse, né, como fazem no comércio, que eu acho isso horroroso, eu acho isso... já vi isso acontecer em Portugal, e então no Brasil e nos Estados Unidos isso é comum, infelizmente. Há quem ache que isso não tem mal nenhum, enfim, cada um acha o que achar. Eu pessoalmente acho isso muito mal, mas não me parecia que fosse o caso. O caso era mesmo, eles tinham mesmo que ir para Moçambique. As coisas em Portugal na altura, a economia, não sei por que motivos são, o casal há de saber, eles tinham mesmo que ir para Moçambique e tinha que ser uma coisa rápida. Eu só pedi 1 dia ou 2 para pensar, porque pronto, fiquei assim entre a espada e a parede. E até porque também estava a vir de um contexto um bocado triste, porque eu não queria magoar o Augusto José, porque eu estava com vontade de sair da Igreja da Zoe, pelos motivos que eu já referi. E agora surge esta situação assim. Bem, eu e a minha esposa pensamos, por que não? Olha, pode ser uma coisa boa, vamos aceitar. E aceitamos, na boa fé, e começamos, de facto, a trabalhar. Eu sabia que iria encontrar resistência, porque era uma coisa normal. Veja, uma igreja que está há 7, 8 anos a funcionar, com um estilo de pastor, uma maneira de ser, e de repente aparece lá alguém de paraquedas, que vem de fora, que ninguém conhece. Alguns já tinham ouvido falar do Fidalgo do tempo da Maná, mas na verdade ninguém nos conhecia, sinceramente ninguém nos conhecia, sabiam lá quem era o Fidalgo e a Célia. E de repente aparece lá a pastorear aquela igreja. Aquilo foi, provavelmente, para algumas pessoas, um choque. E eu entendo que foi um choque. E eu provei na pele, porque sempre houve, até à minha saída da Igreja do Renovo, sempre houve resistência por parte de vários casais de presbíteros, de pastores, etc. Houve essa resistência. E foi interessante que eu comecei a ver alguns sinais preocupantes, e o primeiro sinal preocupante que eu vi foi logo nas semanas antes do casal ir para Moçambique. Ele decide promover algumas pessoas a presbíteros, como se fosse um prémio de, sei lá, porque as pessoas foram sempre fiéis.
algo para tentar, digamos assim, minimizar o choque de aparecer agora ali um casal que de repente vai tomar conta daquela igreja, e provavelmente havia lá pessoas até com condições até melhores do que eu e do que a Célia para tomar conta da igreja, mas de repente aparecemos lá. Mas ele decide promover pessoas assim do dia para o outro. Eu achei aquilo muito, muito estranho, mas pronto, olha, é uma coisa que ele lá sabe. E a partir daquele dia então começamos a fazer o nosso trabalho. Ao ponto de eu elaborar uma espécie de um manualzinho, esse manual até tenho comigo, que eu escrevi como a visão da Igreja do Renovo, e onde eu coloco lá todo, digamos assim, um fio prumo, uma linha de pensamento e uma estratégia de começar a ensinar o Evangelho tal e qual como eu estava a ver ao ler a Bíblia. Ora, eu tinha rejeitado aquela linha da Rema, aquela linha muito virada para os pensamentos do Kenneth Hagin e por aí fora. Eu estava a rejeitar tudo aquilo. Rejeitei essa linha desde a Maná. Rejeitei a linha apanhando-a na Zoe. Ora, eu agora, tendo a oportunidade na Renovo de poder construir eu mesmo a linha que eu desejasse para a igreja, então eu estava entusiasmado e estava a querer montar esse fio de pensamento para que nós pudéssemos ir ensinando aos poucos o que é o Evangelho, o que é que Jesus quer de nós, etc, etc. Então, começamos a fazer isso e o primeiro ano as coisas iam correndo bem, até ali o segundo ano também, tudo a fluir. Havia ali uma bolha de resistência, mas estava sempre a coisa ia andando e foi crescendo, foi vindo famílias novas, pessoas novas foram entrando na igreja e eu estava bastante animado. Um dia, por surpresa minha, recebo um telefonema de João Pedro a dizer que eu e a minha esposa, a Célia, tínhamos que ir para o IFC. O que é o IFC? É um Instituto de Formação Cristã, é uma escola bíblica que tem uma linha muito idêntica à Rema. Apesar deles dizerem que não é Rema, mas a maior parte das matérias que é ensinada nessa escola tem a linha e o rumo, o fio de pensamento da Rema. E então recebo aquele telefonema para que eu e a minha mulher e a minha família, os meus filhos também, toda a gente fosse se inscrever no IFC, porque era muito importante para nós ficarmos dentro daquela visão, porque aos domingos depois nós também iríamos beneficiar daquele ensino para podermos ministrar aos domingos também, nas reuniões de domingo. Bem, eu apanhei um susto, foi um baque no meu coração e eu pensei assim, isto não pode estar a acontecer novamente. Eu comecei a ver a minha vida andar para trás, outra vez um retrocesso. E eu fiquei a pensar assim, mas afinal há visão ou não há visão? Havia uma visão para Renovo ou não havia? Porque me foi dito naquele jantar que não havia nada e que eu pudesse fazer tudo como eu entendesse que tinha que ser feito. Bem, parece que a partir daquele momento eu já não era para fazer tudo o que eu achasse que devia ser feito. Tinha que agora começar a seguir os pensamentos do ensino das escolas, daquele caso do IFC. E eu, na altura, fiquei assim bastante apreensivo, mas aceitei, a minha família toda se inscreveu, tudo na boa fé, para, enfim, mostrar a boa vontade da nossa parte. E quando nós começamos a ouvir as matérias, vinha lá cada professor que, valha-me Deus, aquilo era um problema. Houve até um caso de um dos professores que eu tive que interromper a aula, eu próprio tive que intervir, porque eu não estava a aguentar aquele ensino, era demais.
E tive mesmo que parar com aquilo, porque não podia mais aceitar que as pessoas que ao domingo estavam a ser doutrinadas de uma maneira, por um fio condutor, e agora chegam ali à escola, recebem outro fio condutor. Uma confusão santa, como se costuma dizer aí na brincadeira, mas que isto não é brincadeira nenhuma, isto é um assunto muito sério. E então começo a ouvir coisas desde de matérias como de libertação de demónios, de poder, como é que é, eu até já me esqueci, ainda bem, de algumas matérias como a quebra de maldições, enfim, coisas que são todas opostas àquilo que Jesus veio anunciar, é uma coisa incrível. E eu começo a olhar para aquilo e a lembrar-me dos meus tempos da Igreja Maná. E depois começo a ouvir conversas muito estranhas, como, por exemplo, que o pastor João Pedro não devia ser mais pastor, devia ser apóstolo, porque ele agora estava lá em Moçambique também a abrir mais escolas IFCs e abrir mais uma igreja do Renovo e não sei o quê. Então ele tem essa unção de apóstolo e não sei o que mais. E eu comecei a ter uns calafrios por mim abaixo e comecei a pensar assim, bem, onde é que eu já vi este filme? Eu já vi este filme em algum lado. Pois já. Porque foi exatamente assim, como eu vos contei na primeira temporada destes episódios, que as pessoas chegam a uma altura que elas próprias se auto-intitulam-se. E por vezes em conversas havia essa ideia, o que é que acha e tal, eu sempre fui contra, sempre demonstrei a minha, assim, não, isso não. E então, por causa deste meu entrave, de eu mostrar sempre o meu desagrado em relação ao assunto, não foi no meu tempo que eu estive na Renovo que o pastor João Pedro passou a apóstolo João Pedro. E ainda bem, não foi no meu tempo, graças a Deus. Mas a situação continuou e de impor aquela visão, aquele fio condutor que vem muito baseado da Rema, não é? Das escolas da Rema. E a certa altura não só era imperativo que eu e a minha esposa aprendêssemos aquelas matérias todas, como também nós tínhamos que mudar, nós tínhamos que nos tornar cada vez mais à imagem de João Pedro e da esposa de João Pedro. Inclusive foi proposto à minha mulher para que ela fosse cada vez mais parecida com a mulher dele. Pronto, assim, mais calada, mais sossegada, ou sei lá, não sei, eu não tenho nada contra a senhora, acho que a senhora é uma joia de pessoa, mas veja, onde é que eu já vi isto? Exatamente o mesmo modo operantes na Igreja Maná, ao ponto dos pastores quererem intervir nas próprias famílias, de querer obrigar as pessoas a serem uma coisa que não nasceram para ser. E isso é absolutamente satânico. Fora depois a chegar a uma altura que já tratavam as pessoas aos berros, aos gritos, parece que às vezes as pessoas parecem animais, que é só aos berros a que as coisas andam. E estas coisas, meus amigos, foi algo que me deixou bastante abalado. E quero-vos aqui confessar publicamente que a experiência da Renovo para mim e para a minha família foi pior do que na Igreja Maná. Foi pior do que na Igreja Maná. Porque foi pior porque nunca na minha vida eu pensei que eu iria encontrar alguém e uma instituição e uma igreja que quisessem viver os mesmos princípios daquela tal instituição que eu rejeitei, que eu vomitei. Porque eu, sinceramente, até à altura eu achava que só a Igreja Maná tinha pronta. Por isso é que cada vez mais eu digo, não é? nos episódios anteriores, eu fui dizendo que, infelizmente, há muitas instituições como a Igreja Maná que têm a mesma maneira de operar. Não só o ensino é errático,
como também o modo como falam com as pessoas, o modo como tratam as pessoas, a gritaria como agem com as pessoas, é abaixo de cão, como eu costumo dizer. E é algo que me surpreendeu-me pela negativa. Eu não estava à espera de encontrar situações idênticas àquelas que eu vivi durante muitos anos. Muitos anos. Só que a cópia é pior que o original. Normalmente é sempre assim. A cópia é pior que o original. E há muitas pessoas aí que querem andar a copiar o Jorge Tadeu. É incrível. Não sei, realmente não sei o que é que se passa com o pessoal, mas há pessoas aí que gostam muito, eu gostaria muito de ser como o Jorge Tadeu. Porquê? Porque eles ambicionam o sucesso que o Jorge Tadeu tem. O Jorge Tadeu tem um avião, então quem sabe eu também posso ter um avião. Ele teve isto, tem aquilo, quem sabe eu também vou conquistar, eu vou ganhar, eu vou vencer, eu vou abrir igrejas, eu vou vencer, eu vou andar a abrir igrejas por todo o mundo, eu vou para aqui, vou para acolá. Enfim, eu também sou apóstolo, eu também tenho a unção disto, também tenho a unção daquilo. Então há pessoas que estão vidradas nisto. É uma coisa absolutamente incrível. E o meu choque foi perceber que eu a pensar que era só uma ou outra assim, quando de repente começo-me a perceber que afinal há mais pessoas. E eu não tive outra alternativa senão sair. Porque eu vou-vos confessar uma coisa, meus amigos. Se calhar vocês não acreditam, também pouco me importa se acreditam ou não. Eu não quero saber nada de poderes, nem de títulos, nem nada dessas coisas. O que me interessa a mim, acima de tudo, é o ensino do Evangelho de Jesus Cristo. É por esse ensino que eu luto, que eu vivo, que eu respiro, que eu estou disposto a morrer por esse ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Tanto eu como a minha mulher demos a nossa vida a Jesus Cristo. É Jesus que queremos seguir. É Jesus que queremos seguir. E é por esse Evangelho que nós lutamos e defendemos. E quando começamos a verificar que existem ensinos que vêm contra aquilo que é o Evangelho, nós vamos resistir. Eu vou resistir. Eu vou ensinar. E um dos propósitos desta plataforma que foi criada, Podes Crer com José Fidalgo, estes vídeos que eu estou a colocar todas as semanas, estou aqui a contar a minha fé, estou a contar a minha história, estou a contar a vocês todos certas coisas pelas quais eu passei e porque foi necessário, quem sabe, passar por isto tudo para aprender. Há uma coisa que eu aprendi de certeza. Eu sei hoje o que é que eu não quero. Posso ainda não ter a certeza do que eu quero a 100%. Algumas já sei, mas há uma coisa que eu estou certo a 200%, por assim dizer, é daquilo que eu não quero. E daquilo que eu não quero eu não quero enverdar por esses caminhos que são opostos, para essas linhas de pensamento, por esses fios prumos de ensino que nos fazem desviar do verdadeiro alvo que é Jesus Cristo. Não é por acaso que recentemente, faz agora 2 semanas, portanto hoje é dia 22 de outubro que estou a gravar neste momento este episódio que vai para o ar na próxima sexta-feira, portanto hoje é terça, 23, 24, dia 25 de outubro vocês estarão a ver este episódio. E faz agora 2 semanas que eu e a Célia nós decidimos assim, vamos voltar outra vez a contar a história do Evangelho. Vamos apresentar novamente o que é o Evangelho. Daí surgiu esta série nova, que já tem 2 episódios feitos, que está na página, no canal do YouTube da Igreja Lighthouse, que é Isto é o Evangelho. Isto é o Evangelho. E nós estamos a contar o Evangelho desde Gênesis
até Apocalipse. Desde Gênesis a Apocalipse nós vamos encontrar o Evangelho de Jesus Cristo lá. E vamos ver o que é esse Evangelho. E vamos aprender a viver esse Evangelho. Agora, quando vêm com doutrinas de homens, com ensinos que tem tudo a ver menos com o Evangelho, nós temos que rejeitar isso. Com todas as nossas forças, nós temos que rejeitar. E eu estou a falar assim, não é porque você é obrigado a acreditar em mim. Você acredita se quiser, se não acreditar, o problema é seu. Você é livre, você que está a ver este vídeo é livre de entender o que bem quiser. Agora, nestes vídeos, eu conto a minha história. Eu falo da minha fé. Eu falo daquilo que eu creio. Aquilo que eu vivi e aquilo que não quero mais viver e aquilo que eu me proponho a viver. É isso que serve este projeto, o Podes Crer com José Fidalgo. Eu tenho a certeza que muitas pessoas que irão ver e estão a ver estes vídeos se vão identificar e vão pensar assim, olha, ele também passou o mesmo que eu passei. Olha, é assim. E a ideia destes vídeos é ajudar para nós termos uma consciência cada vez mais afinada e mais focada no Evangelho de Jesus Cristo e não nas ideias dos homens. E não numa doutrina qualquer inventada às três pancadas, mesmo até que venha de um instituto bíblico, de uma escola bíblica, sabe? Há uma coisa que eu quero dizer a vocês, meus amigos, que é o seguinte. A maior parte, não são todas, porque há escolas sérias e há escolas que estão a ensinar o que é correto. Mas uma grande parte das escolas bíblicas, chamadas escolas bíblicas, elas são formadas para trazerem linhas de pensamento para apoiar aquela igreja, aquele ministério e as ideias daquela igreja e daquele ministério. Em vez de usarmos as escolas bíblicas para ensinar o Evangelho, mostrar Jesus Cristo às pessoas, para que as pessoas possam seguir a Jesus Cristo de todo o coração, não. As escolas inventaram matérias, inventaram ensinos para reforçar a visão de uma determinada igreja, de um determinado ministério, etc, etc. Por exemplo, voltando à questão da Igreja Maná, quando eu, num dos episódios, na primeira temporada, há o episódio que eu falei acerca da visão de ouro, que é uma referência ao bezerro de ouro, não é? Que eu digo que a visão da Igreja Maná tornou-se o ídolo da Igreja Maná. E o que é que acontece? A própria escola bíblica Maná, ela foi formatada à imagem e semelhança da visão. Então, é uma escola que está a formar idólatras de uma visão, para adorar uma visão, porque essa visão tornou-se o ídolo daquela instituição. Então, a escola existe para formatar pessoas a pensar daquela maneira. E é isso que as igrejas usam muitas vezes, usam as escolas bíblicas de acordo com aquelas linhas de pensamentos que eles querem absorver. É isto, vamos aqui agora reforçar, vamos pôr toda a gente na escola para aprender a mesma coisa, para eles serem como nós. Não é para serem como Jesus, é para serem como nós. E então usa-se as escolas como um meio de reforçar as estratégias, as ideias, as visões de homens. Que esse é o maior erro que existe. E essas escolas formatam e formam pessoas às centenas e aos milhares e dão-lhes títulos. Agora sois pastores, agora sois isto. Tem um diploma, tem lá uma farda, tem lá um capuz, tem lá uma estola, um cascol branco, uma farda vermelha, tem lá um chapéu, não sei o quê, parece que alguém foi formado na universidade, ok? Fazem com toda a pompa e formou-se ali um pastor novo. E quando a gente vai ver, aquele pastor foi formado numa linha de pensamento, muitas vezes cheia de equívocos, e ele vai ensinar esses equívocos aos outros. Não admira, pois, que nós estamos a pagar um preço muito alto de uma geração
que está a pagar um preço muito alto. Porque nunca houve tanta gente formada, nunca houve tantas Bíblias vendidas, no entanto, cada vez há mais ignorância acerca das coisas de Deus e principalmente acerca do Evangelho. A ignorância é gritante. E por isso, eu e a minha mulher estamos dispostos a lutar, a viver todos os dias em prol do Evangelho de Jesus Cristo, em seguir a Jesus Cristo como Ele quer, como Jesus determina a ser seguido. Mas para isso nós temos que saber, nós temos que aprender, nós temos que ler a Bíblia com atenção. E o Espírito Santo vai nos ajudar. Então, nos próximos episódios, nós iremos falar mais sobre estas coisas. O que é um desvio no ensino? O que é que determinados ensinos que parecem tão bons, tão importantes, mas têm ali um erro que faz nós errarmos o alvo lá à frente? E nós precisamos de ter a perspicácia do Espírito Santo para entendermos à luz do Evangelho, sempre à luz do Evangelho. Amém? E pronto, foram estas as minhas experiências que eu tive antes de chegar à Lighthouse. E esta foi, de facto, as experiências que eu tive. Passei pela ZOA, como eu vos contei, e tive a experiência com a Igreja Cristã do Renovo, uma experiência que foi um verdadeiro retrocesso na minha vida. Mas Deus é bom, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e por isso eu acredito que esse tempo de renovo foi importante também para eu ver o que é que não se deve fazer de maneira nenhuma com uma igreja. É assim, tudo é uma escola, tudo é uma lição. O meu desejo é que Deus abençoe todos esses irmãos. Tenho pessoas muito amigas que ainda estão na Igreja do Renovo. Que Deus os abençoe mesmo, falo de coração. E mesmo em relação ao pastor João Pedro, a sua esposa, toda a sua família, eu oro para que Deus vos abençoe, para que Deus possa abrir o vosso coração e que vocês possam ver o Evangelho de uma maneira mais ampla, com menos equívocos. Que Deus vos possa ajudar. E a mim também. Deus vos abençoe, fiquem bem e até ao próximo episódio.